Essa paciente chegou no consultório falando assim: doutora, eu só vim constar porque um conhecido meu insistiu muito. Eu já tenho zumbido, já tem muito tempo, mas eu já desisti dele, já nem trato mais ele, não. E aí, durante a primeira consulta mesmo dessa paciente, o que mais me chamou atenção foi porque ela tinha uma dificuldade mesmo para escutar. Eu tinha que falar mais alto com ela e, inclusive, ela já tinha trago uma audiometria que mostrava uma perda auditiva que não era leve, já era uma perda auditiva moderada. Era uma perda auditiva típica de presbicusia, que é aquela perda auditiva do idoso. Inclusive, ela já tinha 60, acho que quase 70 anos. E, inclusive, ela me falou que tinha um pouco de medo de demência, de Alzheimer, e que notava que já esquecia algumas palavras. Bom, o primeiro passo no tratamento dela, com certeza, foi corrigir essa perda auditiva. Ela relutou muito com o aparelho auditivo e eu só consegui convencer ela a fazer um teste, a colocar o aparelho auditivo por poucos dias, porque eu falei com ela que as pesquisas hoje mostram que a perda auditiva não tratada é um dos principais fatores de risco para demência. E o grau de risco de demência era compatível com o tempo que o paciente ficava sem tratar a perda auditiva, ou seja, quanto mais tempo o paciente fica sem aparelho auditivo, maior é o risco de demência. E aí ela foi, comprou o aparelho auditivo, não fez só o teste não, comprou mesmo o aparelho auditivo, e eu suplementei algumas vitaminas, principalmente B12 e vitamina D, que estavam alteradas, aliás, são muito comuns de estarem alterados nessa faixa etária, né, dos idosos. Comecei até com medicamentos injetáveis e depois passei para o oral. E ela voltou alguns meses depois, ainda relutando um pouco ali com o aparelho auditivo, falando que não estava se adaptando bem com ele, que vira e mexe também esquecia de tomar os remédios. Mas eu expliquei para ela que realmente o cérebro demora um tempo para se adaptar ao aparelho auditivo em quem tem perda auditiva de muito tempo sem tratar. Quem começa o aparelho auditivo logo se adapta melhor, mas quem já está há um tempo sem tratar a perda auditiva, que era o caso dela, demora um tempinho ali para o cérebro adaptar. E ela persistiu, continuou, usou o aparelho, usou as medicações que eu tinha passado e mais ou menos 6 meses depois ela voltou e me falou o seguinte: doutora, hoje eu só escuto o zumbido quando eu tiro o aparelho. E mesmo assim, é um zumbido bem baixinho, que nem me atrapalha a dormir nem nada. Ela também me falou que não reparava, não sabia o quanto que ela escutava mal. Que ela foi indo aos pouquinhos, né, a perda auditiva, e ela só percebeu que a perda auditiva era grande quando ela colocou o aparelho auditivo mesmo. E ela conta que hoje ela não fica mais sem aparelho auditivo, detesta ficar sem aparelho auditivo. Então esse caso me mostrou que tratar a perda auditiva pode ser desconfortável, muita gente resiste a usar o aparelho auditivo, alguns pacientes falam que se sentem velhos, que acham que não vão se adaptar, que acham feio mesmo o aparelho auditivo, e depois quando começa a usar o aparelho auditivo tem dificuldade para se adaptar, demora pelo menos alguns meses ali, nesse processo vários desistem no meio do tratamento, mas os pacientes que persistem melhoram muito, tanto da audição quanto do zumbido, e de quebra já reduz o risco da demência, que é uma preocupação para todo mundo, mas principalmente para os idosos.